soube que o sermão dessa manhã já teve alguns resultados. O texto que lemos pela manhã terminava dizendo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E parece que o almoço que os irmãos tiveram foi de fato muito bom. Creio que a fidelidade da igreja é importante e com certeza o Senhor tem abençoado essa igreja durante os seus 69 anos de luta, de vida, de existência para a sua própria honra, para a sua própria glória. E nossa oração tem sido que o Senhor sustente essa igreja por todo o tempo, até a sua vinda, para que o nome dele mesmo seja sempre glorificado. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu me senti desafiado a expor na minha igreja, na Lapa, na igreja da Lapa, o texto de Gênesis, no capítulo 1. E é esse mesmo texto que nós vamos explorar nessa noite. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Nos diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós agora nos colocamos humildemente diante da Escritura, desse texto tão majestoso, e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos fale ao coração e mente, e que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Amém. Eu creio, irmãos, que essa é a declaração talvez mais simples, mais direta, mais objetiva de toda a Escritura. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E esse texto, tão fácil, tão inteligível, tão compreensível, tenho convicção plena que tem sido o texto mais atacado e mais combatido em toda a história do homem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O nosso século, o nosso mundo, a nossa filosofia, a nossa sabedoria humana tem se tornado altamente envolvida no processo de negar essa verdade de todas as formas possíveis. Muitas vezes de forma sarcástica. No mês de janeiro desse ano, um homem escreveu, ou uma mulher escreveu a matéria de capa da revista Época. E o título da capa era: no princípio era o que mesmo? Os irmãos viram isso? Lembram-se disso? Atentaram para isso? Afinal, estamos falando da terceira revista de maior circulação no nosso país. Alguém sequer já toma conta disso? E o fato, irmãos, é que a resposta é não. Nós não nos impressionamos mais, nem nos importamos mais com esse tipo de ataque que é feito a essa primeira declaração da Escritura. E muitas vezes ficamos nos perguntando: por que será que essa geração, ou a cada geração que se passa, o homem encontra-se mais longe de Deus? Por que os nossos filhos se afastam da fé? E a resposta, meus irmãos, é que nós não
temos prestado atenção nas declarações fundamentais que as Escrituras nos ensinam a respeito do mundo, a respeito da realidade na qual nós vivemos. E quando, em nome da ciência, aparecem as teorias, quando, em nome da ciência, aparecem as ideias e as filosofias humanas, nós ficamos como que atabalhoados, sem ter respostas claras e objetivas para dar. E creio que essa é uma razão pela qual também nós, Igreja de Jesus, temos começado a nos envergonhar de evangelizar. Porque se vamos pregar o Evangelho, temos que pregar um Evangelho completo, inteiro, todo. E o Evangelho começa, a boa nova começa na criação. Ela começa quando Deus, no princípio, criou todas as coisas. Mas o mundo em que nós vivemos, ele passou a substituir a Deus em todas as áreas essenciais. E nós começamos a fazer o que o mundo faz. Nós começamos a transferir a presença de Deus para o campo religioso somente. Deus é parte da nossa religião, mas Ele não é parte da nossa vida. Ele é parte do nosso culto, mas Ele não é parte da nossa escola. Ele é parte da nossa Bíblia, mas Ele não é parte do livro acadêmico. Deus foi extirpado. E nós, infelizmente, nós, crentes, entregamos a nossa mente à religião do século, entregamos a nossa mente à religião do século, ao darwinismo e a tantas outras formas de filosofia em suas muitas expressões, e deixamos de ser um povo consistente com essa declaração básica, clara da Escritura, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós reduzimos essa verdade universal a uma religião meramente pessoal, a um relacionamento íntimo com Deus, mas que não faz diferença para o mundo. E tentamos pregar um evangelho capenga. Não é à toa que os homens nos considerem mais loucos do que a própria Escritura diz que a nossa pregação seria. Porque nós não temos uma explicação lógica, não temos uma explicação verdadeira para dar. Queremos pregar a Jesus Cristo como Salvador, mas negamos a essência de Deus como Criador. Por quê? Porque cremos em muitas outras coisas, que não nessa afirmação que a Escritura faz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Moisés escreveu esse texto, ele escreveu a um povo que durante 430 anos viveu no Egito. Uma cultura, uma língua, um governo, uma religião que eram absolutamente opostas àquilo que é a verdade e a realidade que Deus criou e àquilo que Deus ensinava ao seu povo. Na verdade, quando Moisés escreveu essas palavras, ele escreveu para um povo que vivia num mundo em que todas as áreas da vida eram dominadas por alguma espécie de idolatria. No Egito, da onde o povo saiu e aonde Moisés cresceu como filho da filha de Faraó, os homens eram considerados deuses. Faraó era considerado um deus. Os animais eram considerados deuses, as rãs, os touros, os crocodilos, as serpentes, tudo era Deus. Os elementos naturais eram considerados deuses, o rio Nilo, o sol, a lua, as estrelas, tudo era Deus. E toda a cultura era dominada por falsos deuses, por deuses mentirosos. A religião era controladora da cultura, uma cultura absolutamente pagã. E eu creio que esse texto, irmãos, se torna ainda mais importante, mais relevante, mais essencial para a nossa vida,
Porque hoje nós vivemos numa cultura que é exatamente igual. Igual. E você vai dizer, mas que isso, pastor? Nós vivemos no século 21, nós vivemos agora no ápice da civilização, nós somos um povo que tem academia, nós somos um povo que tem universidades, nós somos um povo que vive e pensa livremente, aonde o homem desenvolve as suas ciências de maneira neutra e a religião não é influenciadora. Mentira! Mentira! Nós vivemos num século que prega uma religião que diz que as coisas que acontecem aí por fora são neutras. É mentira, irmãos. Nós vivemos num século que prega uma mentira e nós, povo crente, povo evangélico, povo de Deus, muitas vezes acabamos por cair nessa lorota. O que nós vivemos hoje na realidade do mundo que temos à nossa volta é um paganismo disfarçado de ciência, onde os seus sacerdotes se dizem neutros e ensinam nas nossas escolas, os nossos filhos, ensinam nas universidades a nós mesmos, coisas que eles dizem e são isentas de qualquer pensamento religioso. E nós, ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, nós vamos bebendo isso. Vamos bebendo. Isso não está só lá naquela complexa disciplina ensinada na grande universidade. Não, isso está nas histórias em quadrinhos. Isso está nos programas de TV que nós olhamos. E quando nós olhamos a TV, assistimos os programas ou lemos os nossos livros e artigos, nós não estamos diante de uma cultura neutra, que não tem nada a dizer sobre Deus, sobre a criação e sobre o doador da vida. Nós estamos diante de uma cultura que é pagã, que é idólatra e que quer nos enganar a respeito de todas essas coisas. E quando Moisés escreveu, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele estava trabalhando no sentido de começar a dar àquele povo que havia saído de dentro do Egito uma nova visão do mundo, uma nova visão das coisas, uma visão verdadeira da realidade. Do fato de que existe um Deus, que esse Deus é criador e que esse Deus os havia feito. E nós? Como é que nós vemos o mundo, irmãos? Como é que nós olhamos o mundo à nossa volta quando nós saímos dessas portas daqui para fora? Como é que nós enxergamos as coisas? Como é que nós analisamos a nossa vida? Religiosidade na igreja, materialismo na sociedade e cultura? Será que essa é a proposta da Escritura para nós? Eu creio que não. Eu creio que essa afirmação da Escritura, no princípio criou Deus os céus e a terra, é a primeira afirmação que deve moldar a nossa visão do mundo e a nossa visão do universo. E isso, custe o que custar, temos que manter, porque é a verdade de Deus. Eu gostaria então de nessa noite estudar 3 propostas, ou 3 ensinos que encontramos nesse texto, que eu creio são fundamentais para que nós como igreja sobrevivamos no meio de uma cultura que é uma cultura pagã e uma cultura contra o Deus Criador. E a primeira verdade, que nós não podemos nos desvincular dela nunca, não podemos deixar ela de lado nem um segundo e nem um instante, é que nós somos criação. Nós somos criação. O ser humano caído, ele é capaz de viver a vida inteira de forma leviana, sem nunca perguntar de onde eu vim, para onde eu vou. O homem é até capaz de fazer isso. Mas o fato, irmãos, é que a maioria das pessoas pergunta constantemente qual é a origem da vida e qual é a origem do mundo. E por mais que o homem se esforce por dar respostas puramente lógicas e objetivas, ele não consegue dar nenhuma resposta que não seja Deus é criador. Não há nenhuma resposta coerente jamais dada por qualquer filosofia.
que seja diferente da resposta: Deus é Criador. Quando o texto nos diz que no princípio Deus criou, Ele está nos dizendo que o tempo não é eterno, Ele está nos dizendo que a matéria não é eterna, Ele está dizendo que o espaço não é eterno, mas que nós vivemos no tempo, somos parte matéria e que vivemos no espaço e que essas coisas foram feitas por um Deus que é Criador e Ele está por trás de todas as coisas. Existe um Deus que nos ensina a respeito de si mesmo através daquilo que Ele fez, como lemos no Salmo 19, no princípio deste culto. E nós, a nossa grande culpa, o nosso grande problema, o grande problema do homem é não conhecer a um Deus Criador e é viver como se não dependesse desse Deus. Aliás, esse é o elemento essencial da chamada indesculpabilidade do homem. Não compreender que ele é uma criatura, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos. O homem não tem desculpas diante de Deus, porque quando ele olha para a criação, ele não reconhece o Criador. Eu queria que você abrisse esse texto comigo, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. O apóstolo Paulo nos ensina que o homem não reconhece o Criador ao olhar a criação e por isso vive no estado em que vive. Observe bem o texto, verso 18 de Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Como? Porque eles detêm a verdade pela injustiça. O fato, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Logo, Deus se fez de alguma forma conhecido ao homem. Como? Verso 20. Porque os atributos, as características, as qualidades invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, desde a criação, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E Paulo conclui essa partezinha dizendo: tais homens são por isso indesculpáveis. O homem olha para a criação, não consegue ver o Criador por causa do seu estado de pecado. E quando ele faz isso, ele não se torna um ser neutro, um ser sem Deus. Na verdade, olha o que Paulo diz, verso 21. Porque quando ele vê a criação e aquilo que é manifestado de Deus de forma clara na criação, tendo então o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. O homem que não conhece a Deus, ele é necessariamente idólatra. Sabe aquele colega seu de trabalho que diz que é ateu? Ele mente para você todos os dias. Ele é idólatra. Ele adora alguma coisa no lugar do Criador. E quem sabe você me diga: mas eu nunca vi ele se curvar para nenhum pedaço de árvore. Nem nunca vi ele adorar nenhuma pessoa. Tem um texto de Isaías que eu achei muito interessante. Isaías 44, eu vou ler para vocês acompanharem a leitura. Diz o texto do profeta Isaías. É uma ironia, diga-se de passagem. Hoje de manhã eu falei de uma, agora é outra. Isaías 44, 14. Diz assim: um homem corta para si cedros, toma um cipreste, um carvalho, fazendo escolha entre as árvores. Ele vai lá no bosque, escolhe a árvore que quer. Planta um pinheiro, que ele acha que faz crescer, mas na verdade quem faz crescer é a chuva. Tais árvores servem ao homem para queimar,
Com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus da mesma árvore, faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e ajoelha-se diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa, farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, como é bom esse foguinho aqui na minha frente. Então do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabe, nada entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Todo o ensino à nossa volta, queridos, nos leva para esse tipo de idolatria. Só que no século 21, nós somos mais refinados, é verdade. Nós vamos provavelmente no mesmo bosque. Provavelmente vamos pegar uma árvore já de madeira do reflorestamento. Mas como nós somos sofisticados, não nos contentamos em adorar uma árvore. Então, nós vamos a uma fábrica, pegamos aquela madeira, picotamos, trituramos aquela madeira e fazemos a celulose. E depois nós criamos o papel, mandamos para a Casa da Moeda, colocamos marcas em cima dessa mesma madeira que esse homem primitivo de Isaías 44 adorava. Imprimimos nela um valor e dizemos: esse é o nosso Deus. A mesma idolatria, queridos, deste homem antigo de Isaías 44, é a idolatria que domina a nossa sociedade hoje, com o mesmo papel, com a mesma madeira. E é assim que a sociedade vive hoje, tentando negar de todas as formas que existe um Deus. E desde cedo na escola, os nossos filhos aprendem dessa forma. Eu me lembro quando meu filho Avner, na primeira série, ou no começo da segunda série, foi estudar sobre os planetas. Forma inteligente de estudar sobre os planetas. A professora deu uma musiquinha legal. E vocês sabem que cada planeta tem o nome de um deus da mitologia. Plutão, Netuno, Vênus e etc. E a música era bacana, porque falava o nome do planeta, rimava, etc., e mostrava toda uma concepção de mundo e do universo através de uma música e de uma rima. Até que chegou na Terra. E a Terra não tem o nome de um Deus. E quando chegou naquele momento, a música falava da Mãe Terra. Falava da Mãe Natureza. E desprezava o Deus Pai. O mundo é assim. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos alheios a essa verdade. Nós achamos que os nossos filhos vão para a sala de aula, na primeira, segunda, até a universidade, que eles sentam num ambiente isolado de qualquer religião e que eles aprendem a verdade sobre o mundo e que ali, então, eles vão crescer para adorar o quê? O mesmo Deus, feito da mesma madeira que esse de Isaías capítulo 44. Em 2001, eu tive a oportunidade de morar em Orlando com a família. E passeamos várias vezes na famosa Disney World. Eu me tornei um pouco técnico a respeito de todas os roller coasters lá da Disneylândia. Mas algumas coisas ali me impressionaram. Existe um parque na Disney chamado Epcot Center. É aquele que tem uma imensa bola de metal com Mickey Mouse em cima, tão inocente, tão infantil. Você entra dentro daquele lugar e ele é impressionante. Aquela bola é um trenzinho que você vai subindo, dando voltas por dentro dela e vai lhe contando a história da comunicação, desde a mais primitiva até os tempos modernos, o tempo do computador.
Passa-se, inclusive, pela história da imprensa. Em momento algum se menciona que o primeiro livro impresso foi a Bíblia, e que a intenção do homem ao criar a imprensa era divulgar a Escritura. Isso não se diz lá dentro. Em lugar nenhum se fala de um Deus que é comunicador, apesar de ali estar toda a história da comunicação. Esse é um exemplo. Tem um outro brinquedo lá, chama-se o universo da energia. O universo da energia, você entra, é um lugar imenso, passa um filme em toda a volta, você vai vendo aquele filme, e aí então o lugar onde você está sentado, depois vira um trem, e aí você sai andando, você vai desde o Big Bang até os tempos modernos, naquele mundo de fantasia. E aquele universo é todo de energia. Deus não existe. Deus não existe. Será que nós estamos atentos a isso? Você que é universitário, você já observou que lá na sua universidade talvez Deus só exista no clubinho bíblico? Que Deus só existe num cantinho relegado? Que Deus nunca faz parte de nada que seja de fato relevante dentro daquele mundo? Isso, irmãos, é fruto da nossa omissão. Isso é o fruto da nossa não insistência e da nossa desistência em dizer, em lembrar que no princípio criou Deus os céus e a terra e que nós somos criação de Deus. E como eu disse no princípio, essa é provável razão do porquê nós nos intimidamos ao evangelizar. Porque como cristãos, às vezes nós temos vergonha de ter um Deus que é criador. O pecado do homem não está somente em cometer atos imorais, mas a culpa do homem está em negar a sua essência, ou negar na sua essência o seu Criador, e negar na sua essência o seu Filho que é Salvador. Logo, o Evangelho completo, irmãos, é aquele que reconhece a verdade das Escrituras desde a criação. Quando Deus criou o tempo, o espaço, a matéria e o homem, e colocou no nosso coração a eternidade. Nosso erro está muitas vezes em não reconhecer esse Evangelho completo, e entender então que esse mundo foi criado com um propósito, que a história tem sentido e que tudo que está à nossa volta é real. E esse sentido nós só encontramos e o homem só encontra quando se depara com o Filho de Deus encarnado para reconhecer o Deus Pai como Criador. Primeira verdade, nós somos criação. Segunda verdade, irmãos, é que nós somos criação de Deus. O texto nos diz, no princípio, Elohim criou, Deus criou os céus e a terra. E a pergunta fundamental, então, é quem é esse Deus? E eu digo que essa é uma pergunta fundamental, irmãos, porque muitas vezes nós vamos conversar com as pessoas e usamos esse nome Deus, pressupondo que aquilo que eu quero dizer com o nome Deus seja a mesma coisa que as outras pessoas querem dizer com Deus. Isso não é verdade. Eu li uma ilustração interessante, um aluno chegou numa universidade cristã no primeiro ano e já queria logo debater com o capelão da universidade e chegou dizendo para ele, eu não creio em Deus. E o capelão virou-se para ele e perguntou, mas qual é o Deus mesmo que você não crê? Diz que ele ficou meio perturbado com a pergunta, ele falou, eu não creio nesse Deus que fica lá no céu, tem uma barba comprida e jogando raio na cabeça dos homens. O capelão falou, eu também não creio nesse. Quando você vai conversar sobre Deus, meu querido, a pergunta que você tem que fazer é em que Deus essa pessoa crê, para que você possa trabalhar com ela, mostrando qual é o Deus verdadeiro, esse Deus da Escritura que no princípio criou. Nós temos que ter o conceito correto, porque a definição de Deus não é a mesma
para todas as pessoas. Por isso é que na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus tem um nome, o nome dele é pessoal, ele tem um nome. Ele é Yahvé, ou como algumas das nossas traduções trazem, ele é Jeová. E essa coisa se tornou tão estranha, que muitas vezes na nossa teologia e na nossa hinologia, de repente eu estou lendo um hino ou alguém cantando um hino, eu vejo e falo, esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Deus da palavra de Deus. Esse é outro, mas está no meio da hinologia cristã. Esses dias precisei corrigir minha filha que estava cantando um hino que dizia, Jesus está sempre ao meu dispor. É assim. Nós criamos deuses. O homem cria deuses. E quando nós vamos falar de Deus, nós precisamos falar do Deus certo, do Deus da Escritura, do Deus da Bíblia. E é verdade que é bem difícil ter uma definição, porque Deus é indefinível. Nós somos limitados, Ele é infinito. Mas Ele criou, e Ele se deu a revelar, e Ele se mostrou, e Ele nos deu na Escritura, espalhado por todas elas, os seus atributos, para que nós aprendêssemos a seu respeito, e para que nós tivéssemos o conhecimento daquilo que Ele é, e para que nós o amássemos, e para que nós o adorássemos. Mas quando vamos falar desse Deus aí fora, nós temos que falar com a convicção daquilo que Ele é, segundo a Escritura nos diz. Conta a nossa tradição que os nossos teólogos, quando se reuniram por convocação do parlamento inglês para a grande assembleia de Westminster, ou seja, que aconteceu nesse lugar, lá na cidade de Londres, chegaram no ponto em que iam escrever o capítulo 2, que nós temos hoje na nossa confissão. O primeiro capítulo fala-nos da Escritura. O segundo capítulo de Deus e da Santíssima Trindade. Eles simplesmente não sabiam como fazer. Pediram então a um dos irmãos ali naquele lugar que orasse pedindo a iluminação de Deus para a tarefa que tinham à sua frente. E diz que aquele irmão começou a orar e dizer, ó Deus vivo e verdadeiro, infinito em seu ser e perfeições, Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros, paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, que faz tudo para a sua glória, segundo o seu conselho, o conselho da sua vontade. Deus que é reto, Deus que é imutável, cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, bondoso, verdadeiro, remunerador dos que o buscam e justo e terrível nos seus juízos. E a oração daquele irmão se tornou a definição que nós temos na nossa confissão. Um Deus que tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, toda a glória, toda a bondade, toda a bem-aventurança. Um Deus que é todo suficiente para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. É uma definição esplêndida, uma descrição esplêndida daquilo que Deus é. De um Deus que não depende de mim, mas de um Deus que amorosa e bondosamente criou-nos para a sua glória. E que requer de nós o culto, o serviço e a obediência. O Deus triuno. Como sabemos dessas coisas, irmãos? Está aqui na palavra de Deus, está aqui na Escritura. As coisas invisíveis de Deus estão manifestas na sua criação. E agora a sua palavra vem e nos mostra isso, num ato de redenção maravilhoso, para que eu não seja mais indesculpável.
porque pela graça Ele veio e me mostrou a verdade. Ele me mostrou a diferença entre eu e Ele. Ele me mostrou que eu sou dependente, que eu sou criado. E que Ele, tendo vida em si mesmo, num ato de amor grandioso, criou-me para a sua própria glória. E hoje eu tenho que dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E até o universo, irmãos, em que nós vivemos, é um universo sustentado pela mão de Deus. No dia em que Deus tirar sua mão desse universo, esse universo se desfaz. Mas o homem insiste na sua idolatria de plantar árvores e de adorar a criatura no lugar do Criador. Vejam quais são as propostas de redenção que o homem tem para si mesmo fora de Deus. Porque todo sistema, toda ideologia tem uma proposta de redenção. Ela encontra redenção, ela encontra salvação em algum lugar. E nós vivemos numa cultura que é essencialmente capitalista. Quem sabe, se tivermos a fome zero, nosso país estará redimido. Ou quem sabe, se nós formos ricos suficientes, não vamos precisar pagar o mensalão para ninguém. Todo mundo recebe mensalão. As nossas soluções são assim, queridos. O homem quer aquecer, encher a sua barriga, aquecer a sua casa e buscar o seu próprio prazer, sem reconhecer o Criador. Terceiro e último, irmãos, esse Deus Criador é um Criador bondoso. Se Ele é absolutamente autossuficiente, se Ele é completo, se Ele é perfeito em si mesmo, por que Ele teria nos criado? E eu creio que a resposta está no texto mais conhecido da Bíblia. João 3,16. O texto nos diz, Deus amou o quê? Sabe qual é a palavra mundo lá no texto? É a palavra cosmos. Deus amou a sua criação de tal maneira que enviou o Filho dele para resgatar pecadores e resgatar a criação que aguarda, que geme a sua redenção. Nosso Criador é um Deus bondoso, Ele é amoroso. E nós podemos ver isso por todo lado aonde formos na Escritura. Deus criou de forma amorosa e abundante. Na criação de Deus não há bagunça, ao contrário do que as teorias ensinam a respeito da ideia de caos. A criação do mundo, ela é harmoniosa, ela é perfeita, ela é desenvolvida de forma a abençoar o homem criado. Por toda a Escritura nós podemos ver que Deus nunca desiste, Deus nunca larga da sua criação. Ele é o dono dela e repete isso por todo lado: a terra é minha, o mundo é meu, as coisas estão ao dispor dele. Porque Ele é assim. Logo, irmãos, se nós queremos continuar a viver como igreja de Cristo de maneira coerente e continuar na nossa batalha pela fé evangélica de forma íntegra, nós precisamos resgatar na nossa vida essa verdade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Afinal de contas, quando fazemos a nossa profissão de fé, nós afirmamos diante da igreja que a nossa única regra de fé e prática é o quê? A Escritura. Única regra de fé, tudo aquilo que eu creio, e a única regra de prática,
tudo aquilo que eu faço precisa estar fundamentado na Escritura. Que Deus coloque no nosso coração o profundo desejo de resgatar essa verdade e que ela transpire na nossa vida por todos os poros. Somos criação, temos um Deus que nos criou, e esse é um Deus justo e bondoso. Amém.